Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos de gestão por processos. Vem comigo aqui, deixa eu rodar aqui, peraí. O conceito de gestão de processos, ou de processo na verdade, né? É uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou um serviço para algum cliente. Que diabo é isso? Vamos lá. Isso significa que um processo é uma série de tarefas, de atividades que, em conjunto, estruturadas, interligadas, elas vão gerar um produto, um serviço para alguém, tá? Então, quando a gente fala em processo de trabalho, em fluxo de trabalho, a gente está falando do quê? Em um fluxo de atividades, um fluxo de tarefas que é perene, que é constante, que trabalha com algo relevante, né? Que vai entregar valor, entregar algo para alguém, tá? Então volta para aqui, para a tela. O fluxo de trabalho, então, você tem a entrada, o que em inglês se chama os inputs, né? Materiais, informações, equipamentos, seja lá o que for, que vai ser trabalhado nesse processo para agregar valor para alguém, para agregar valor para um cliente, seja ele interno ou externo, tá? Então, basicamente, se a gente for ver algo bem por alto, assim, bem basicão, a gente tem, então, a entrada do processo, né? Você tem uma demanda, um pedido de alguém, seja dentro da empresa ou fora da empresa, e aí você vai trabalhar, vai ter uma série de atividades aqui, até você gerar o produto e serviço. Aí, provavelmente, você está pensando, Rodrigo, está muito abstrato, vamos ver um casozinho prático, tá? E aqui eu estou botando um bem práticozinho para você pegar aqui como é que é a situação. Todo mundo já comprou um sapato na sapataria, né? Você vai comprar um sapato, um tênis, ou seja lá o que for, você chega ali para ser atendido. Você pode ter certeza que isso já tem um processo comum ali, pode até não estar mapeado, ou seja, não está escrito num desenho, num gráfico, mas já existe ali um processo de atender você, tá? Então, no caso, a primeira atividade aqui, você pode ver que o vendedor inicia o atendimento, aquele mala que chega ali, e aí, o que o senhor está querendo? Posso lhe ajudar? Aquela papo furado e tal. E aí começa o atendimento. Você vai lá, vai virar. Olha, fulano, eu tô querendo aquele sapato vermelho ali com rosa e verde. Você tem o número 41? Aí o cara vai fazer o quê? Vai checar lá no estoquista. É muito comum. Hoje em dia, às vezes, tem loja que não tem mais estoquista, mas de qualquer maneira, às vezes tem um carinha lá em cima que é o cara que só fica pegando os pares de sapato, né? Muitas vezes você vê, o cara vai e volta com 3, 4 caixas de sapato, não tem isso? Tem alguém lá em cima para arrumar isso aí, que a gente chama de estoquista, que é o cara que vai pegando os pares de sapato, dá na mão do vendedor, para ele levar para você provar o sapato. Não é assim que funciona? Então o estoquista dá o par que você pediu para o vendedor vai tentar te ajudar ali, ver se o sapato tá bom, se ficou bonito, vai dizer que ficou lindo em você, claro que ele quer que venda aquele sapato. Você falou, não, beleza, gostei do sapato, o que acontece? O cara te encaminha para o caixa para você pagar aquela dolorosa ali, não é assim? Isso é um fluxo, gente, é um fluxo de trabalho. O caixa vai perguntar, o senhor quer pagar como? Né? Tudo isso é uma atividade, reparou? Cada passo desse aqui é uma atividade diferente. O caixa processa o pagamento e depois o teu sapato ali, o cara já fez às vezes até uma embalagenzinha bonitinha, já te leva na porta, te dá o sapato. Isso, gente, vai ser semelhante com todo atendimento que acontecer dentro de uma sapataria. É esse o processo de trabalho. É isso que a gente fala quando a gente está falando de processo de trabalho. É uma série de atividades estruturadas, aonde se alguém pisar na bola ali, provavelmente você não vai comprar o sapato, tá? Ou seja, se faltar o produto lá em cima, o estoquista não achou o sapato que você queria, você vai embora. O que chegou lá no caixa, o caixa não tem como pagar, lá, tá fora do ar, não sei o que, você vai embora. Ou seja, se alguma tarefa ali, alguma atividade ali não for feita direito, impacta nas outras, né? Então, isso basicamente é um processo de trabalho, é um fluxo de processo, tá? Vamos dar andada aqui para a próxima. Agora, se você já entendeu o que é
um processo, agora a gente vai falar o que é gestão por processos, né? Então, um processo de trabalho é um fluxo de atividades perene, constante, que gera valor para o teu cliente. Belezinha, né? O que seria, então, a gestão por processos? É a empresa gerenciar com foco nos processos. Ou seja, ela está focada para que aqueles processos centrais dela ali, aqueles que são mais importantes, que geram mais valor ao cliente, que esses processos funcionem muito bem, que gerem bastante valor ao cliente dela. É isso, gente. Então volta para cá. O que a gente tem que ver? Primeiro, essas atividades estão interligadas. Processo significa que é uma atividade atrás da outra ali, estruturado, interligado, interdependente até chegar no cliente. Não adianta uma delas ser muito bem feita se a outra pisar na bola, como eu tinha falado no exemplo passado. Ou seja, quando a gente fala que é interdependente, significa que uma depende da outra. Então, se o caixa pisar na bola, não adianta o vendedor ter feito um grande trabalho que você vai embora e não compra o sapato. Se o estoquista pisar na bola, não adianta o cara do caixa estar preparado ali para te atender, que você não vai nem chegar lá. Então, são atividades que uma depende da outra. E por que se faz, em geral, gestão por processos? Porque o foco é no cliente. A ideia básica é simples. Se o cliente sai satisfeito, se você gerou bastante valor para ele volta e compra de novo. A tua empresa vai ter sucesso, a tua empresa vai vender mais, a tua empresa vai, digamos assim, ter vendas mais recorrentes e por aí vai, né? Então, outro aspecto que se fala muito, gente, e cai muito em prova, é o aspecto da quebra de barreiras, ou seja, a visão tradicional de uma empresa. Como é que normalmente uma empresa é administrada? Com foco nas suas caixinhas, né? Nos seus departamentos, nos seus órgãos. O setor público é muito comum. Você tem o que a gente chama de uma visão verticalizada, ou seja, tem o chefe lá em cima e vai dando ordem para baixo, cada um, digamos assim, cada gerente se preocupa só ali com aquele setor. Muitas vezes aquela pessoa que trabalha, por exemplo, no setor financeiro, mal conhece as pessoas que trabalham nos outros setores. Quando o foco é por processo, a ideia não é mais essa. A ideia é exatamente que todo mundo que trabalha naquele processo, ou seja, que a gente chama de visão horizontal, porque está todo mundo na mesma linha hierárquica, e todo mundo está envolvido para que aquele processo funcione muito bem e que o cliente, obviamente, fique satisfeito, tá? Então, você tem o que a gente chama de uma visão do todo ali, de como funciona aquele processo, por onde passa aquele processo até chegar no cliente, né? Então é o que a gente fala da gestão por processo. Agora, vamos falar de um tema aqui muito importante, principalmente para a galera que não quer errar questão de bobeira em prova, gente. É muito comum as pessoas misturarem os conceitos de gestão de processos e gestão por processos, tá? Em teoria, gestão de processos é a gestão de um processo específico, tá? Então eu estou gerenciando o processo de entrega, por exemplo. Eu estou gerenciando o processo de pintura do meu produto, ou seja lá o que for, tá? Naturalmente, quem está gerenciando um processo, ele está analisando aquele processo e está tentando fazer com que aquele processo funcione da melhor maneira. A gestão por processos, ela é muito mais abrangente. Gestão por processo significa que o modo de gerenciar aquela organização tem foco nos processos, tá? Então, percebeu a diferença? É a gestão de um processo específico e a gestão por processos é você gerenciar com foco nos processos, ou seja, a tua preocupação principal é monitorar, gerenciar aqueles processos principais da tua organização. Agora, isso, gente, é o mundo ideal, é assim que deveria ser cobrado em prova. É assim? Nem sempre. Muito comum a banca misturar os conceitos, falar de gestão de processos e, na verdade, ela está querendo dizer gestão por processos. Minha recomendação de quem está nesse mercado há muitos e muitos anos, sou professor de concurso há mais de 10 anos.
Se a banca te perguntar qual é a diferença de gestão de processo, gestão por processo, beleza, você já sabe qual é a diferença. Acabei de te dizer, gestão por processo é um conceito mais abrangente, mais amplo. Se a banca não te perguntar isso, relaxa. Passa a batida. Ah, professor, mas eu recebo demais isso. Professor, mas aqui na prova, eles falaram que é gestão de processo e não gestão por processo. Mas se ele não cobrou a diferença entre um e outro, abstrai e considera como se qualquer um daqueles conceitos estivesse correto. Belezinha? Vamos trocar o barco aqui. Vamos falar então a diferença da gestão funcional. Muita gente também chama da gestão tradicional. E a gestão por processo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos para botar aqui na tela grande aqui para ficar mais fácil. Pessoal, gestão funcional é o que a gente estava falando ali. A gestão focada no quê? No departamento. Então, se você já pegou aqui um organograma, né? Um organograma, ele funciona o quê? Tem vários departamentos, embaixo ali vai ter vários outros setores e por aí vai, né? A visão, então, é de cima para baixo. É desse chefe aqui até lá embaixo, né? Coordenação do trabalho é mais difícil. Cada grupo aqui de departamento, às vezes as pessoas mal conversam uma com as outras. A preocupação é mais com a necessidade do departamento, ou seja, o foco é voltado para dentro, né? Então, o pessoal que trabalha com a área financeira está preocupado com o setor financeiro, com os objetivos financeiros. Quem trabalha com recursos humanos está preocupado com recursos humanos. Quem trabalha com produção está preocupado com produção e por aí vai. E a gestão por processos tem essa visão mais horizontal. Por que horizontal, gente? Porque, em geral, são organizações que têm menos níveis hierárquicos, então o aspecto, enquanto que essa aqui tem um aspecto mais vertical, parece uma pirâmide mais pontiaguda. Quando a organização é mais achatada, tem essa visão por processos, ela tem menos níveis hierárquicos, tá? Além disso, o foco é horizontal porque o foco é aqui, ó. É na atividade, digamos assim, onde o processo está andando. Então, a gente diz que é então uma visão horizontal da organização, tá? Os departamentos trabalham mais integrados. E por que trabalham mais integrados, Renó? Porque, como o foco é o processo, não adianta eu fiz a minha parte e dane-se o colega. Não adianta isso acontecer. Ou seja, eu tenho que estar preocupado em entender que o meu trabalho vai impactar no trabalho do colega do outro lado. Percebeu? Então, coordenação dos trabalhos é mais fácil e a organização está mais focada nos seus clientes e como satisfazê-los. Quando a gente está medindo o processo, é muito comum, por exemplo, você medir o tempo de entrega. Por exemplo, vou contar um caso rápido aqui. Eu, por exemplo, outro dia eu comprei no Mercado Livre um treco. O rapaz chegou 2, 3 dias depois. Eu estava imaginando que ia mandar pelos Correios, que ia demorar pra caramba, né? Mas chegou 2, 3 dias depois. Quando você mede processo, uma das coisas que você mede é o tempo de entrega para o cliente. Você vai medir depois se ele ficou satisfeito, se ele comprou de novo. Ou seja, a ideia de gerenciar processos é você fazer com que aquele processo funcione cada vez melhor em relação ao quê? Em relação à necessidade, o desejo do teu cliente. Seja ele o cliente final, né, o cara que vai comprar o produto ou serviço da empresa, ou um cliente interno. Então, por exemplo, algum órgão que precisa daquele teu processo, ou seja lá o que for, tá? Mas, de qualquer maneira, aquele cliente, ele precisa estar satisfeito para você dizer que, ó, meu processo está funcionando bem. Show de bola? Vamos lá, então. Vamos tocar o barco aqui. Vamos ver o que precisa, então, uma organização fazer para ela sair de uma gestão tradicional, uma gestão funcional, para uma gestão por processo. E essa é uma definição do Gonçalves, que é um dos principais autores nessa área, tá? Vamos lá. Primeiro, você precisa ter uma definição das responsabilidades pelo andamento do processo. Ou seja, quem é que é o responsável por aquele processo ali funcionar, quem é o responsável
por aquele processo ser bem conduzido, tá? O que mais? A minimização das transferências internas, ou seja, de você vai o material para cá, depois volta o material para lá, depois vai o material para cá de novo e volta para lá. Ou seja, o ideal é que você tenha um fluxo que seja mais limpo, né, mais eficiente de informações, de materiais, né? Agrupar sempre que possível as atividades que são conexas. Então, vamos imaginar uma situação prática. Você tem ali, por exemplo, uma atividade que acaba e logo depois o setor, digamos assim, que vai trabalhar com o segmento daquele processo está coladinho, seria o ideal. Ah não, o cara está em outro estado, pô, vai dar problema, né? Ou seja, o ideal é sempre que você agrupe o máximo possível essas atividades que têm uma relação com a outra, né? E por fim, a diminuição do gasto de tempo e de energia, ou seja, quanto mais eficiente for o teu processo, menos você vai gastar energia, tempo. Faz sentido, né? Então, show de bola. Vamos adiantar aqui. Vamos ver algumas diferenças, gente. Eu não quero que vocês decorem isso, não. É só para vocês entenderem quais são as principais diferenças. Então, por exemplo, a alocação de pessoas na gestão funcional seriam mais agrupados ali com seus pares, ou seja, o pessoal de RH trabalha mais com o pessoal de RH, o pessoal de finanças trabalha mais com o pessoal de finanças. Na gestão por processos, isso envolve diferentes perfis e habilidades, ou seja, você ter uma equipe mais complementar, né? Um complementa o outro e não um é igual ao outro, né? Autonomia operacional na gestão funcional tem muito pouca autonomia, né? E você na gestão por processo tem mais autonomia. Na avaliação de desempenho, na gestão funcional centrada no desempenho individual. Na gestão por processo, centrado aqui no resultado do processo. Cadeia de comando, mais uma forte supervisão aqui dos níveis hierárquicos, aqui mais focado na negociação. Ou seja, basicamente, se você for dar uma olhada aqui, em geral, quando for comparar gestão funcional com gestão por processos, a gestão por processos vai ser sempre vista como superior. Então, por exemplo, comunicação e transparência no trabalho gerando clima de colaboração mútua. No outro você tem uma desconfiança e competição entre as áreas. Aqui você tem estrutura organizacional, uma departamentalização vertical, ou seja, aquela ideia da empresa verticalizada. Aqui a ideia da empresa horizontalizada. Aqui, medida de desempenho, o foco no trabalho fragmentado, o outro na agregação constante de valor. Ou seja, já deu para ver que, em geral, se for comparar, pelo menos em teoria, a gente sempre vai avaliar melhor a gestão por processo do que a gestão funcional. E é isso, principalmente, o que você precisa levar para a tua prova, tá? Vamos ver como isso já caiu em prova, gente. Pode-se considerar como processo organizacional o conjunto de atividades, mesmo que não relacionadas entre si, que transformam insumos, entradas, em produtos ou serviços, saídas, que têm valor para um grupo específico de clientes. Pessoal, a definição está praticamente perfeita, está quase certa, só que esse mesmo que não relacionadas entre si é que quebra a perna aqui da questão. Por quê? Porque um processo, é um conjunto de atividades que são relacionadas, que são estruturadas, que são interdependentes e que transformam esses insumos em saídas que geram valor para um cliente. O resto da frase estaria perfeito, mas isso aqui torna a descrição incorreta, por isso o gabarito é mesmo questão errada. Vamos para mais uma. Determinada organização adotou uma nova perspectiva de gestão, o gerenciamento de processos de negócio, BPM. BPM, gente, é a sigla em inglês que é Business Process Management, que é basicamente gerenciamento de processo de negócio, tá? Ou seja, é só uma sigla em inglês de gerenciamento de processo de negócio. Assim é possível inferir que então ela está querendo saber o que é a gestão por processos, né? Gestão por processos. Vamos lá, letra A, reforçou a visualização
das operações de negócios com base nas áreas funcionais? Não, né, gente? Aqui seria a gestão tradicional, né? A gestão funcional, né? Então, vamos lá, letra B. Adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócios que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Aqui sim, tá certinha. Letra C, reforçou a visualização das operações de negócio com base nas competências. Gente, a noção de competência não tem nada a ver com gestão por processos, não tem relação direta. Gestão de competências digamos assim, a ideia de competência é você gerenciar aquela tua organização com base nas competências, ou seja, nos conhecimentos, habilidades e atitudes ali da tua equipe de trabalho. Não tem relação com a gestão tradicional ou gestão por processos. Letra D. Adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócio que está baseada na estrutura funcional, a mesma coisa ali da letra A, mesmo erro. Estrutura, se está focado na estrutura funcional, seria a gestão tradicional e não a gestão por processos. E letra E, reforçou a visualização. A mesma coisa, a letra E está quase copiada aqui da letra D e está errada pelo mesmo problema. Não é focado na estrutura funcional tradicional e sim focado no processo, focado no fluxo de trabalho, tá? Então o gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos para mais uma. O foco no processo, a promoção de uma visão sistêmica da organização e a melhor compreensão da cadeia de valor da organização caracterizam a gestão por processos. Pessoal, essa aqui está perfeita, essa aqui está perfeita. Ou seja, o foco no processo, perfeito. A promoção de uma visão sistêmica, ou seja, visão sistêmica é você pensar a organização como um todo, né? Você não está focado ali naquele teu órgão, ali no teu departamento. E a compreensão da cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? É aquela que gera valor, que gera algum benefício ali para o teu cliente. Então, tá perfeita essa aqui, gabarito, questão certa. Vamos falar agora do gestor de processo, ou o que a gente chama do Process Owner, né? O dono do processo. O dono do processo, gente, é aquele gerente, é aquele gestor que está focado no processo, que está focado naquele processo funcionar, tá? Então, o gestor do processo, ao contrário do gerente de linha, que ele está olhando para baixo ali, né? Olhando para aquele seu departamento, não está preocupado só com o cara de uma função, com os trabalhadores de uma área da organização. Ele está preocupado com o quê? Com o processo, né? O processo funcionar bem. Então, o gerente de linha ou gerente de um setor, ele está, por exemplo, o cara de RH, ele está preocupado com aquele trabalho ali dentro do seu órgão, né? Saiu do órgão, ele já não está mais preocupado. O gestor de processo, não. Ele está focado no processo inteiro, do começo até o fim, independente de onde passa dentro da organização, tá? Obviamente, para isso, ele tem que saber gerenciar conflitos. Se ele está lidando com profissionais de várias áreas diferentes, está lidando com um cara da área de finanças, depois passa na área de produção, depois passa na área de marketing, até chegar ao cliente, ele tem que ter uma visão, primeiro, de como a organização funciona como um todo, né, o que a gente chama de visão sistêmica, e ele tem que saber lidar com as pessoas, tem que saber lidar com o conflito. Um vai reclamar do outro, vai dizer, olha, demorou porque fulano lá demorou para entregar, aquelas coisas de sempre, né? Outro aspecto, sua função é perene, ela é constante, ela é por prazo indeterminado. Quando você vai estudar, por exemplo, gestão de projetos, você sabe que o projeto, como ele tem um prazo para terminar, em geral, né, o gerente de projetos, ele trabalha até aquele projeto terminar e ele vai trabalhar em outro projeto. O gestor de processos, não. Ou seja, ele pode ficar naquela função muito tempo, né, gerenciando aquele mesmo processo que não tem problema nenhum. Então, como a gente está falando, o gestor de projetos, aí sim, teria um prazo determinado ali, teria um começo, meio e fim. Não é o caso da gestão por processos, né? Vamos lá. Agora, falando de cadeia de valor, né? Cadeia de valor
quando a gente fala de valor gerado ou valor agregado, não é valor financeiro, gente, é o benefício que você recebe, né? Todo mundo que compra um produto, que compra um serviço, ele quer algo em troca, né? Você está dando ali seu dinheiro, você quer receber algo em troca. No caso, por exemplo, você está estudando com a gente aqui, o que você quer? Você quer conhecimento, você quer dicas, você quer saber o que cai na prova, você quer ter uma série de valor ali que a gente entrega para você na forma de aula, na forma de tabelas, de mapas mentais e de vários outros serviços que a gente entrega, porque você precisa disso para passar numa prova, tá? Para aprender, para evoluir como candidato. Pessoal, isso vale para qualquer produto ou serviço que é oferecido no mercado. A gente vai comer uma pizza na pizzaria, a gente quer uma pizza quentinha, que é valor agregado. Não é necessariamente dinheiro quando a gente fala em cadeia de valor. É cadeia do que você está gerando para o teu cliente. E a definição mais conhecida de cadeia de valor é a definição do Porter aqui, que fala que é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas distintas, diferentes de uma organização, para entregar produtos e serviços aos seus clientes, tá? Ou seja, quando a gente está falando de cadeia de valor, a gente está falando ali daqueles processos que geram mais valor, geram valor para o cliente final, tá? E, obviamente, como elas são mais relevantes, a empresa geralmente tem um foco maior nesses processos, por isso que se fala que esses processos são muito relevantes, são muito importantes, tá? Então, vamos tocar o barco aqui, vamos ver como a gente já caiu isso em prova, né? Concurso aqui do TCDF. De acordo com a abordagem por processos, o fato de um auditor procurar reduzir os custos financeiros dos insumos envolvidos no desenvolvimento de suas atividades de fiscalização constitui um exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor do seu processo de fiscalização. Pessoal, vem para mim aqui. Essa questão é muito interessante, e eu já estava trabalhando como professor quando vi essa prova. Me lembro bem, o pessoal ficou doido com essa questão, muita gente reclamou, mas tá certa a questão. O que a questão está querendo dizer aqui? Quer dizer, tá certo, o gabarito é questão errada, né? Então vamos lá, tá certo o entendimento da banca. Vamos lá, questão errada. Por que é questão errada? O que ele está falando aqui? Vamos lá. De acordo com a abordagem por processos, o fato de um auditor, o auditor do TCDF, por exemplo, querer reduzir o custo financeiro no desenvolvimento ali da sua atividade. O que ele faz, gente? Qual é a atividade de um auditor? Ele vai auditar ali as contas do governo, né? O auditor do TCDF. Isso constitui um exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor do seu processo de fiscalização. Gente, qual é a cadeia de valor que o cidadão, digamos assim, que é o cliente do TCDF, né? Ou mesmo do Poder Legislativo, tem? Gente, ele está preocupado com aquele auditor, por exemplo, descobrir uma falha, descobrir um desvio, ou orientar melhor o órgão ali na execução de uma política pública. Mas o foco, o que gera valor para esse cidadão, é o cara gastar um pouco menos ali na conta de luz? Não é. Ou seja, esse processo, que, veja bem, não estou dizendo que o cara não deveria fazer. Beleza, é como a gente chama de atividade meio ou processo de suporte, né? Ou seja, é importante fazer? Claro que é importante fazer, é relevante, é meritório, beleza. Mas não é isso que gera valor pro cidadão, tá? Então, o conceito aqui de geração de valor é o que gera benefício para o cliente. Quem é o cliente do TCDF? Aí, ou é a sociedade, né, como um todo, que seria o meu conceito preferido, ou o poder legislativo lá, ou seja, seria você, obviamente, a atividade finalística do órgão, que não é economizar
com o seu insumo ali, que é gastar um pouco menos ali com seja lá o que for, tá? Então, por isso, isso aqui, ou seja, essa atividade de reduzir o custo financeiro do insumo não é um exemplo de um processo de cadeia que vai aumentar ali a cadeia de valor do seu cliente, tá? Por isso o gabarito realmente é questão errada. Vamos ver melhor agora essas classificações que caem muito em prova. É muito comum cair essas classificações, então fique esperto para você não perder questão com isso na hora da sua prova. Então eu vou fazer aqui, vou trazer as principais classificações, né? O que costuma ser cobrado. E em geral você vai ver, às vezes a banca muda ali, usa um sinônimo ou outro, mas é muito comum elas trabalharem com esses conceitos aqui que eu vou falar. Então o primeiro é a classificação que divide em processo de negócio, processo organizacional e processo gerencial. Vamos ver melhor o que é isso aqui. Processo de negócio é basicamente o que a gente chama em outras classificações de processo finalístico, processo primário, né? Ou seja, o processo que está relacionado com o produto e o serviço que a empresa fornece ali para o seu cliente, né? Então, é ligado à essência do funcionamento ali daquela organização. Então, por exemplo, o caso que eu estou citando aqui é a montagem de automóveis, no caso da Fiat, de uma montadora de automóveis, né? É um processo fundamental, processo essencial ali no funcionamento da organização. Já o processo organizacional é um processo que funciona ali para viabilizar, né, os outros processos da organização. Então, por exemplo, contas a pagar, processos de recursos humanos, são processos de suporte, né, em geral, que o cliente não visualiza isso. Então, o cara que está indo comprar um automóvel da Fiat, ele não vê ali como a Fiat paga suas duplicatas, ele não vê quem está sendo treinado, quem não está sendo treinado, ou seja, isso não é visualizado pelo seu cliente final, tá? Processos gerenciais, aí já são os processos relacionados ao trabalho dos gestores, dos administradores, né? Que também dão suporte ali aos processos de negócio. Então, processo, por exemplo, de avaliação de desempenho, de avaliação da satisfação dos clientes, são processos relacionados ali à gestão da organização, tá? Então, vamos lá. Outra bem semelhante à que a gente acabou de falar, mas um pouco mais simples, é essa que trata da agregação de valor. Aqui seria processo primário semelhante àquele processo de negócio, ou seja, são os processos principais, aqueles que geram os produtos ou serviços daquela organização, né? E os outros todos seriam os processos de suporte. Tem alguns autores que falam que são os processos secundários, processos, digamos assim, de área meio e coisas digamos assim, semelhantes. Mas o que você precisa levar em consideração é que são os processos que não geram os produtos ou serviços. O que entra aqui, gente? Entra aqui tudo que não for processo para entregar produto e serviço para o cliente. Então, por exemplo, numa organização você tem ali processo de pagamento de contas, processo, por exemplo, consultoria jurídica, processos relacionados a recursos humanos, processos relacionados ali à manutenção, por exemplo, de um prédio, ou seja, tudo que não for processo para gerar produto e serviço ao cliente final é o que a gente chama de processo de suporte, ou seja, que faz com que aquele processo finalístico ocorra, né? Ou seja, não dá para ter só processo finalístico dentro de uma organização. Você também precisa desses outros processos que dão suporte a esses processos finalísticos. Belezinha? Então vamos voltar aqui. Essa aqui eu vou até botar um asterisco aqui para você marcar no teu material, porque cai bastante, tá?